Primeira coisa, por que nosso grupo tem uma escola? Eu não acredito na transformação dessa geração se não for pela educação. Não tem essa possibilidade. E vocês estão assistindo aí, em breve essa escola vai chegar no seu país, na sua cidade. E eu já poderia, já ter saindo, abrindo 500 escolas de uma vez só, mas tem um problema. O Brasil tem um problema de multiplicar negócios que não são redondos, E nos Estados Unidos é mais sério. Nos Estados Unidos você precisa de maturar. Uma escola aqui de Alphaville que a gente comprou tem mais de 20 anos. Essa escola é de uma família tradicional. Mesmo assim, ela está sendo formatada e desenhada e eu venho resistindo há meses essa questão de abrir matrícula para alguém de fora. Só abrir para sócios, para filhos de sócios. Uma das mães lá na escola perguntou assim para mim: você é só um investidor de escola? Eu falei: sou mesmo. Eu investi meus filhos aqui. Então eu sou só um investidor, eu investi os 4 que eu mais amo nessa escola. Então não é só a grana, é as pessoas que eu preciso treinar. Eu tenho um chamado da parte de Deus de treinar essas pessoas. Escola não é lugar da gente doutrinar ninguém, é lugar de treinar. E aí o que acontece? Eu percebo que a nossa geração está se perdendo por causa da escola, não é por causa da política. A política, eu me envolvi com isso. E eu percebi que a política ela é traiçoeira. O Brasil tem tudo para libertar a mente do brasileiro, só que não liberta porque senão o voto vai ficar caro demais. Isso é muito pesado. O voto ficando caro, você liberta as pessoas têm um raciocínio crítico melhor, elas fazem mais perguntas, elas não vão aceitar qualquer pessoa vir pedir um voto. Então é melhor manter na miséria. Aonde que a gente resolve o problema dessa nação? Em casa, não é na escola. Só que você não fica em casa. E como você não fica em casa, essa pessoa, que é seu filho, essa pessoa tem que estar num ambiente onde ela está sendo transformada e treinada para esse combate. As escolas tradicionais, elas estão treinando as crianças para ir para um funil mercadológico, chamado faculdade. E às vezes você não vai gostar do que eu vou falar, não ponha seu filho nas nossas escolas, não tem problema nenhum para mim. Eu percebo que vários donos de escola, eles fazem o que os pais querem. Isso é ruim, porque muitos pais têm ideias malucas nas suas cabeças. E você, com seus princípios, tem que andar com pessoas que pensam como você. Aí você fala: como assim, mano? Eu sou o que paga a mensalidade. Tudo bem. Invista onde tem a mesma frequência que você, mas você não tem que mandar na escola. O que acontece? As escolas menores, principalmente particulares, elas não têm uma linha de princípio, não exercem seus valores e tomam pressão dos pais porque eles são os financiadores da escola, certo? O que acontece? Uma mutação, aí tem um mutante, ao invés de ter uma escola com a ideologia de treinar crianças, tende a agradar pais. O pai já não cuida do filho, mas tem dinheiro, o outro precisa pagar as contas da escola. Alguém virou para mim e falou assim: eu vou tirar meu filho da escola. Fica à vontade. O seu filho tem que andar no lugar onde você acredita. Se você quer mandar numa escola, faça como eu, compre uma. Entende? Agora, se você acredita no lugar onde você investiu o seu filho lá, você não tem que mandar lá. Você tem que colher o fruto disso. E muitas pessoas falam: você é muito duro. Não sou duro, é só para você não ter expectativa. E nós vamos ensinar seu filho também a ser uma pessoa que não dá expectativa para ninguém e também não vive disso. Eu prefiro criar gado, dá muito mais retorno. Por que nós estamos com esse projeto de escola? Eu faço uma promessa aqui, todo mundo ri quando eu faço, mas eu vou fazer de novo. Essa vai ser a maior rede de escola do mundo. Eu vou converter tudo que eu tenho para a escola, porque a sociedade decaiu por conta do ensino. E já expliquei o porquê. Os políticos são mandrakes. Você na honestidade dificilmente constrói alguma coisa na política. Só que eu vim de escola pública, eu sei como que foi a doutrinação, e nem tinha doutrinação como tem hoje. Mas eles enfiaram na minha cabeça que eu tinha que ser marxista, que eu tinha que olhar para o lucro como pecado, que eu tinha que seguir o Karl Marx, que não respeitava nem o próprio pai, que eu tinha que seguir Karl Marx, que era um gigolô, não cuidava nem da esposa, nem de ninguém, era contra o pai, não tinha família, mas queria fazer uma revolução. Essa geração que está saindo da escola hoje quer fazer uma revolução, mas não arruma nem a própria cama. Eu vou viajar com os meus sócios. A gente pegou um hotel num barco, que o pessoal do hotel não deixa você arrumar a cama. Mesmo assim eu entrava no quarto de alguns para ver como é que é a vida deles quando ninguém está vendo.
Quando eu quero promover alguém perto de mim, eu quero saber quem é você dentro do seu carro, a bagunça que está no seu carro, a forma que você trata a sua esposa, como é que você trata seus pais. O mundo ele é muito de invólucro, é muito de rótulo. E a escola é um grande lugar para você ter seus filhos e perdê-los lá. Talvez você não saiba, mas você paga uma escola, você que tem a oportunidade de pagar, e você acha que a escola está educando o seu filho. Quem está educando o seu filho são os alunos. Os professores são gente boa, mas não é eles que fazem isso. Quem faz os bloqueios principais são os alunos que estão lá. É por isso que a escola ela tem que ter uma linha. E essa linha ela tem que ser seguida. E nessa linha, quem não está na linha tem que sair da escola, simples. É muito ruim quando um dono de escola precisa de grana, porque ele negocia até a alma dele para ter os alunos. Eu acredito que você pode mandar no que você quiser, compre o que você quer mandar. Por que eu me envolvi com a escola? A minha vida é treinar gente. Eu comecei esse negócio de treinar gente na igreja. E eu achava isso fabuloso, ver uma pessoa derrotada na vida, ela começar a conhecer uma instrução, conhecer Jesus, conhecer o que precisa para ela prosperar. Então a minha veia de treinador veio da igreja. Meu primeiro emprego numa grande empresa, eu era atendente de call center. Minha primeira promoção nessa empresa, que é o Grupo Oi Brasil Telecom, eu fui treinador. No dia que eu virei treinador em 2006, eu nunca mais me apartei disso. Nós temos negócios bilionários, temos 27 companhias, eu invisto em 130 startups. Eu amo a vida, minha vida é maravilhosa, mas eu só faço uma única coisa: eu sou treinador. Eu descobri uma coisa, que a maioria das famílias de vocês, de onde vocês vieram, elas não funcionaram porque os seus pais não treinou nenhum de vocês. Mas a criação acabou acertando um de vocês. Talvez você não é o filho mais próspero da sua casa. A criação é cerque o pasto e joga gado dentro. É assim que as famílias estão criando suas outras famílias. Existem 3 famílias: a família da onde você saiu, a família que você está edificando com o seu cônjuge, e a terceira família, que é a que você está treinando. Imagina o regaço que você não está fazendo na sociedade. Às vezes você gosta de pôr culpa no PT. Não, o PT está acabando com tudo. Você é pior que o PT. Porque com a justificativa de pôr comida dentro de casa, você abandonou seus filhos. Não, eu pago babá. A babá largou os filhos dela. Ela não tem o mínimo de instrução, cheio de bloqueio emocional, um monte de problema. Ela já não cuida dos dela e acha que vai cuidar dos seus. Você está de brincadeira, né? Então, ou a gente se levanta na sociedade para treinar nossos filhos, ou nós experimentaremos a pior geração de todos os tempos. Talvez você não saiba, essa é a primeira geração que o QI dos filhos está menor que o dos pais. Olha meu braço aqui, ó, arrepiado. Às vezes você fica preocupado demais em trabalhar, você não sabe o que eu acabei de falar. Isso é a maior decadência da história da humanidade. Era para ser a geração onde os filhos seriam os mais inteligentes de todos os tempos. É a geração mais, pode usar algumas palavras, é a geração mais perturbada de toda a história da humanidade. E você quer saber? Ainda nem é o começo. Nos próximos 10 anos, eu estou investindo pesado em inteligência artificial. Eu estou assustado. Vai ter um salto tecnológico na humanidade de 1000 anos em 10. Você sabe como é que eram os últimos saltos? Da informática para cá, de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, agora 2030. Os saltos eram de 30 em 30 anos. O máximo que a gente teve de salto tecnológico foi de 50 anos em um único ano. O que é isso, Pablo? Onde que é medida esse salto? Numa peça chamada transistor. Dentro da computação. Quanto mais potente ela vai ficando, o transistor vai tendo mais capacidade, vai processando mais dados e vai ficando mais barato. E quanto maior a tecnologia, maior o salto, mais vai ficar barato tudo e todo mundo vai ganhar acesso. Quando começar esses acessos, começa a desmaterialização, começa um monte de coisa. O QI do seu filho já está menor que o seu. Essa é uma realidade. Não sei se você sabe, na genética, a inteligência vem da mãe. Sabia disso ou não? Vem da mãe. Alguém já olha e fala, tá vendo por que esse menino é inteligente? A inteligência tem uma propensão a vir a maior parte da mãe. Só que o que constrói uma criança não é só a genética. 50% do que você é hoje é genético, 40% é epigenético, 10% é circunstância.
Então tem genética, você pode fazer alguma coisa contra a genética? Não, mas você pode potencializar a sua genética. Se você nascesse num lugar e fosse criado, treinado pelo Tarzan, você não ia saber fazer conta, você não ia saber falar, você não ia saber fazer pergunta, mas você ia desenvolver habilidades de selva, você ia ter um monte de coisa legal. Só que a sua genética não teria sido potencializada, como ela foi vivendo numa selva de pedra. Então você tem poder de decisão, sabe fazer pergunta, tem raciocínio lógico, tudo por quê? Porque foi desenvolvido. Então a genética, ela não te entrega um grande resultado, ela tem uma base para ser multiplicada. Com o quê? Com a tal da epigenética. As coisas que você se envolve, se você quiser trocar essa palavra epigenética para não ficar tão assim, são atividades intencionais que você se envolve. Se você entender a seriedade das atividades que você precisa entrar e as experiências que você precisa gerar nos seus filhos, vocês nunca mais vão delegar essa função para ninguém. Em uma das nossas escolas tem uns bebês, né, no berçário, e aí todos se levantaram contra mim, todos na escola, falando: vamos encerrar o berçário. Aí eu falei: vocês vão encerrar o berçário, mas vocês vão ensinar as pessoas a levar os filhos de volta para casa? Não, eles vão ter que procurar outro lugar. Eu falei: então vocês criam uma solução. A criança precisa ter alguém para ajudar ela, vai ficar aí. Eu fico com muita compaixão de ver um bebê no berçário. Não deveria, mas a situação está muito difícil. Alguém precisa de ajuda? Vocês precisam de entender que o bem mais valioso e o bem que você vai ser cobrado por Deus, você não está treinando esse bem. Eu confesso que meu coração parte quando eu vejo. Mas espera aí, você vai resolver o problema dos pais? Não, então nós vamos resolver o problema. Tudo bem, não admitir mais nenhum, mas tem que resolver esse problema aí. Nós vamos gerar uma consciência para esses pais falarem: eu não posso colocar um bebê desse tamanho. A melhor fase cognitiva é a primeira. E se ela não for construída da forma devida, com afeto, seu filho vai ter problema de criatividade. O que mudou meu contexto sendo treinador de gente? Foi estudar programação neurolinguística. Depois disso, o que fez eu ficar sofisticado nisso? Entender de inteligência emocional. Pablo, e o que mais? Eu entendo de inteligência espiritual, de inteligência física e várias inteligências. E é isso que a gente ensina, é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Vocês foram doutrinados, eu também, a maior parte da minha vida em escola pública, a ficar sonhando com uma faculdade. Só que nunca teve uma crise igual essa de gente que tem diploma de engenharia, mas está no Uber. Porque não é o diploma que vai mudar uma pessoa. A maior parte das instruções que as pessoas receberam na escola, eu estou falando com você que é pai, não serve para nada. Nós vamos criar laço de afetividade, gerar segurança nas pessoas. Hoje tem gente do mundo inteiro vindo aqui para descobrir a identidade. Tem um treinamento meu que custa R$15.000, chama Método IP. Já fiz 138 edições desse treinamento. Toda a turma tem não sei quantos, dos Estados Unidos, da França, da Suíça, da Arábia Saudita, vem gente do mundo inteiro. E o mais interessante, a pessoa paga R$15.000 para descobrir um negócio que o pai e a mãe tinham que ter ensinado. As pessoas têm produtos meus que custam R$200.000. O empresário compra para a empresa dele. Quando ele chega aqui eu falo: o seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. Ele assusta. Eu nunca vi uma empresa quebrar. O que quebra é a pessoa. Isso também deveria ter sido ensinado lá na escola. Qual escola? Na sua casa. Só que vocês não perceberam que o sistema fez um desenho. Vocês caíram nesse desenho. Vocês vivem competindo entre si. Seus filhos acham isso demais. E quando alguém fala: vou contar, viu, para o seu pai, vou contar para a sua mãe, viu, isso aí que você está fazendo. Até a criança fala: o dia que você tiver uma audiência com meu pai, me chama, eu também queria falar com ele. Então eu vou virar o capeta de propósito, porque toda vez que eu faço algo errado, alguém fala: vou falar para o seu pai. É uma grande oportunidade de eu estar com ele. Você sabia que tem pessoas que são encapetadas, crianças pequenas, justamente porque não tem tempo com você? Eles estão mandando recados, vocês não estão vendo. Pablo, então tá, nós vamos colocar nosso filho na sua escola. Não é assim não. Eu preciso que a escola comece na sua casa. Como que começa na sua casa? Teve um trabalho agora na escola, aqui em Alphaville. É uma escola grande também em Goiânia. Está abrindo uma no Rio de Janeiro agora, está abrindo outra no Espírito Santo. Eu estou freando a abertura porque eu quero travar o modelo. E quem não quer, não quer, problema, não estou nem aí. A escola tem uma base, chama Escola por Princípios. Vamos ensinar matemática. Um monte de gente fala: papo, só quer ensinar princípio. Não, seu filho vai ser muito bom de matemática. Seu filho vai entender de matemática.
Se a gente perguntar na salinha de aula, quem gosta de matemática? A maioria não gosta. Por que não gosta? Porque um professor, nossa, isso aqui, foi você que fez com a sua mão essa letra aqui? Quem que escreveu isso aqui? Famílias mais... Hã? Me ensina a escrever nessa televisão. Na minha escola não me ensinaram. Nossa, ficou tão bonita a letra. Sabe o que acontece? Quando você não entende a função social da escola, a função social da família, a sua família vai desmoronar e seus filhos não serão treinados. O professor de matemática, quando ele vai ensinar matemática, ele quer ensinar matemática e quer ignorar todo mundo que está sentado. Aonde que eu tive um salto no ensino como treinador? Eu fui estudar um negócio chamado andragogia. Quando isso foi a Brasil Telecom que investiu em mim, na época que eu mexia com treinamento lá dentro. Trouxe a consultoria americana para treinar um certo grupo de pessoas lá. E aí quando eles falaram, Pablo, você está cadastrado num treinamento de andragogia. Eu peguei o computador, eu lembro, era no Yahoo. Eu fiz uma pesquisa no Yahoo, o que é andragogia? Não tinha no dicionário brasileiro. 2008 não, 2006 para 2007. Eu pesquisei, não tinha a explicação. Aí eu tive que ver o termo em inglês, tal. Quando eu vi, eu comecei a assustar com algo. O ensino do Brasil é 100% pedagógico. Ensino americano, andragógico. O que é andragogia e o que é pedagogia? É isso aqui, ó. A palavra pedagogia, peda, é criança, gogia, é ensino. Gogia é ensino, peda é criança, é ensino para criança. Andra, adulto. O que é isso aqui? Esse ensino trata todo mundo de forma infantil. Esse ensino aqui trata cada um no seu sistema representacional. Você que está anotando, eu anotarei isso, que isso é valioso. Tem 4 perfis representacionais na programação neurolinguística. Criança que é auditiva, criança que é visual, criança que é sinestésica e criança que é digital. O que significa isso? Um professor que não sabe disso, ele tem um problema muito sério. Ele olha para a criança que não fica olhando para ele e repudia essa criança. Tem crianças que são auditivas e não prestam atenção com os olhos, só com o ouvido. Tem crianças que ficam assim e não aprendem, porque elas são sinestésicas, elas precisam fazer para aquilo memorizar dentro delas. Olha que loucura. Então, deixa eu te explicar. Do método que você está usando na sua casa, tem 4.000 pessoas agora assistindo no Instagram, no YouTube tem quantas? Tem mais 3.500, então tem 7.000 pessoas assistindo aqui. A pedagogia, ela tem que estar na primeira infância. Passou a primeira infância, os sinais que cada um tem que ser percebidos e tem que dar a devolutiva de comunicação para cada um no individual. O professor que acha que está treinando um bando de bezerro, ele fala uma mensagem e alguns pegam e a maioria não pega. Logo, a criança que era para amar matemática, odeia. A criança foi fazer um negócio e o professor foi fazer uma apresentação. E o professor não tem sabedoria, um professor bloqueia seu filho. Sabe o que acontece? Fica uns 30 anos bloqueado com medo de falar em público. Não, mas eu não quero que o meu filho seja palestrante. Não, seu filho só tem que saber comunicar, no individual e em grupo. Porque os maiores negociadores, as pessoas mais prósperas dessa geração, são muito bons em comunicação. Aí eu te pergunto, na grade curricular da escola tem isso? Não tem? Na grade curricular tem empreendedorismo? Qual que é o sonho? Vou falar uma coisinha aqui que vai mexer com vocês que são pais. Para de perguntar para o seu filho o que ele quer ser quando ele crescer. Essa pergunta é inválida. Essa pergunta é para gerar profissionais de certas áreas. Eles acham que vão ser aquilo a vida inteira. A pergunta é, quem é você? A criança, peraí, como assim quem sou eu? Quem é você hoje? Quando você estiver grande, você vai ser isso maximizado. Meu filho chegou em casa, mais velho, há 3 anos atrás mais ou menos. Falou, eu quero ser policial. Tá tudo bem, toca aí. Polícia? É. Eu tenho um enorme respeito por policiais. Se não tivesse ele, a gente estava com essa nação inteira destruída. Só tem um detalhe. Eu duvido que alguém aqui quer que o filho seja polícia. Levanta a mão quem quer que o filho seja polícia.
Nenhuma mão levantada. O cara que é polícia não quer que o filho seja polícia. Por causa de corrupção, por causa de bala, por causa de um monte de coisa. Certo? Ninguém quer que o filho seja polícia. O que você tem que fazer? Alguém colocou na cabeça do Lourenço há 3 anos atrás para ele ser polícia. E eu, com uma pequena sabedoria, falei: polícia? Que da hora, toca aí, mano. Pá! Eu também quero. Aí ele: o senhor quer? Quero. Só que a gente tem que empreender na segurança pública. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a empreender desde pequeno. E vai chegar uma hora, se tiver algum contrato com a segurança pública do Estado ou do governo federal, nós vamos pegar esse contrato e nós vamos empreender. Quer ver? Pega a caneta, vamos desenhar aqui quais são as formas de empreender na segurança pública. Nós podemos privatizar o presídio, nós podemos privatizar as delegacias. Imagina a gente tendo uns 50 delegados na nossa empresa. Aí ele ficou ouvindo aquilo, que da hora, nunca mais tocou no assunto. Sabe o que acontece? Seu filho ouve isso, acha legal, aquilo vira o sonho dele. Eu vou te falar sobre sonhos, que você é responsável pelos seus filhos, vocês têm que saber disso. Fui candidato a presidente o ano passado, apesar de ter sido cancelado antes do vamos ver ali. Eu fui numa favela, numa comunidade, perguntei o sonho das crianças, está gravado isso. Qual que é o seu sonho? Ser caminhoneiro. Qual é o seu sonho? Jogador de futebol. Qual que é o seu sonho? Nenhum falou empresário, nenhum falou ser engenheiro, nenhum falou mecatrônica, nenhum falou nada de tecnologia. Pablo, mas é claro, você foi na favela. Pois é, os sonhos dependem dos ambientes. Os sonhos dependem dos amigos que seus filhos têm. Os sonhos dependem absolutamente disso. Tem gente que virou médico por causa de um sonho mal enfiado na cabeça dele. A universidade mais concorrida do Brasil hoje, o vestibular mais concorrido ainda continua a medicina, vocês sabem? É isso? Por que a gente não ensina para os seus filhos desde pequeno que tem como ser dono de hospital? Qual que é seu sonho? Ser médico. Por quê? Porque é o que agrada o pai. Você às vezes gosta de ir num bar ou ter uns amigos que você quer sentar lá e falar: formei meu filho médico. Você tem coragem até de parar a sua vida por 10 anos para isso acontecer. Vários de vocês têm coragem. Sabe o que é o mais engraçado? É que seus filhos viram médicos, depois acham que foi só obrigação sua. E você fica mais frustrado, e ele também, porque ele nem gosta de mexer com isso. Mas pelo menos as conversas que vocês vão contar para os seus amigos é da hora. Formei meus filhos tudo. Meu filho virou médico. Então tá bom. Sabe o que acontece? Desde pequeno tem que ensinar eles a empreenderem, porque a esteira mercadológica não tem espaço e não tem ensino dentro do MEC inteiro. Não tem nada sobre empreendedorismo. Esses dias eu tomei um tranco de uma professora na escola falando assim para mim: como é que eu vou falar de empreendedorismo se eu não sou empreendedora? Eu falei: muito bem, chegou o grande dia. Você precisa aprender a empreender. Tem pessoas que não aceitam alguém ter renda alternativa, não ter nada. Eu estimulo os nossos professores a ter renda, a ter produto digital, a fazer coisas. Por quê? Porque senão, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem vivo, que eu nem acredito? E melhor que isso, eu quero que você tenha a sua escola. Eu quero que você cresça como pessoa. Eu não quero você sendo professor 10 anos na sua vida. Aproveita o tempo que você está aqui para você aprender também. E aí você cresce. Qual a história que eu vou contar? Os professores daqui são empresários. Vou contar uma história aqui da minha empresa. Um funcionário chamado Tiago trabalhou 3 meses para mim, descobriu uma lacuna no meu sistema, criou uma empresa de tecnologia. Essa empresa, depois de 2 anos, tem 2 anos que ele saiu daqui, a empresa está avaliada em 44 milhões de reais. Aí ele sentou na minha mesa de reunião: quero vender para você. Eu comprei uma parte dessa empresa. E eu falei: dá um desconto, cara, você aprendeu aqui dentro. Pelo amor de Deus. Ele deu desconto. Nós entramos, somos sócios. 2 anos atrás, o cara não tinha nada na vida. 2 anos. Lá na escola, seus filhos estão aprendendo sobre startup. Lá na escola, seus filhos aprenderam investimento. Vou te dar os números. A Europa, os europeus investem mais de 70%. Mais de 70% dos europeus são investidores. Mais de 55% dos americanos são investidores. No Brasil, 1% dos brasileiros são investidores. 1%. E por causa dessa onda de Bitcoin, não sei das quantas, eu não ponho nem R$1 nisso. Você está falando mal? Não, eu gosto de coisa real, por enquanto.
Eu tenho diversos negócios, eu só não gosto do cheiro de gente que gosta de fazer falcatrua. É estranho, eu não mexo. E vai um monte de gente me xingar, e não tem problema nenhum. Eu tenho dinheiro na bolsa de valor, mas eu acho tão virtual a bolsa de valor que eu fico com pena de quem perde dinheiro lá. Meus melhores amigos, bilionários, todos que perderam dinheiro lá, não mexem com isso mais. Ah, você está falando mal da bolsa? Não, amigo, tem 20 milhões de empresas no Brasil, 400 só estão na bolsa, não emociona com isso não. A economia é outra, 400 empresas, quantas tem no total? 21 milhões de empresas. Então, quando você começa a ensinar isso para o seu filho desde pequeno, que ele pode ser investidor, que ele pode ser profissional também. Essa é uma geração onde várias pessoas pularam a fase 1, são 3 fases. A fase de ser profissional, que a escola e a faculdade que você pagou só ensinou isso. Fase 2, ser empreendedor. Fase 3, ser investidor. Qual que é o perfil do brasileiro? Não investe. Pá, fala a verdade, o que está por trás disso tudo? Nós somos a nação mais rica do mundo. Alguém tem dúvida aí? Alguém que é sabido, conhece os números, entende de território, de clima, de desastre natural, de lavoura, 3 safra? Alguém aqui é fazendeiro, sabe o que eu estou falando? Não? Tem algum país do mundo que tem mais nióbio que o Brasil, tem mais grafeno que o Brasil, reserva de ouro, água potável tem a maior reserva do mundo, a maior floresta do mundo, 3 safras, não tem terremoto, não tem geleira. Qual o problema desse país? Só o povo. Só tem um problema nesse país. Eu sei que você quer falar Lula, mas não é. É mais fácil, né? Você contar para o seu filho, o problema é o Lula. Não, é falar, o problema do Brasil sou eu, filho. Sou eu que não estou te treinando, sou eu que não estou levando a sério essa família. É você, assume isso para o seu filho no jantar de hoje. De hoje não vai dar tempo, no almoço de amanhã. O problema não é o Lula. O problema é a educação. E não é o Paulo Freire que vai salvar ninguém. Como é que resolve isso? Existem entidades que são treinadoras. A igreja é uma delas. Igreja católica, igreja evangélica, espírita. E a galera religiosa é uma grande escola. Grande escola. Nesses lugares ensina a empreender? Não. O sistema de ensino do MEC, que gasta 140 bilhões de reais por ano, ensina a empreender? Não. 140 bi. Eu fico imaginando alguém me dando um orçamento de 140 bilhões para transformar os outros. Eu não consigo nem gastar esse dinheiro. Nem o povo consegue gastar, porque 50% dele é roubado. Eu descobri isso na política. De todo o dinheiro que entra no caixa do governo, de alguns trilhões, 50% é roubado. Sabe por quê? Porque gente boa, igual seus filhos, nunca vão mexer com política. Pablo, e aí? E aí que gente igual a gente tem que virar político e se lascar e perder alguma coisa com isso. Por quê? Porque quem não tem nada a perder está entrando e está fazendo todo mundo perder coletivamente. Nós que temos coisa a perder não queremos. Desde pequeno seu filho acha que política é nojento, tem raiva de polícia, presta atenção nas informações, exalta o povo de televisão, demoniza as coisas que não eram para demonizar e faz o que é demônio virar anjo. Desde pequeno vocês ficam pensando. Eu lembro do professor falar assim: os Estados Unidos é imperialista. Eu tinha uma raiva dos Estados Unidos quando eu era adolescente e eu culpava os Estados Unidos pela nossa pobreza. Mas Estados Unidos do mal. Você sabe por que eu acredito no ensino? Em 1990 a China tinha um PIB menor que o do Brasil. A China falou: vamos treinar esse povo. Tudo bem, né? Que eles são uma ditadura. Vai treinar na marra. E eu vou te contar um segredo. Os Estados Unidos estão com os dias contados. Os Estados Unidos vai virar a China. Eles estão tentando frear de todo jeito, mas eles estão vindo numa velocidade que vai atropelar os Estados Unidos. Quem era a China em 1990? Menor do que o Brasil em PIB. Por que o Brasil não cresceu? Ao invés de ensinar seu filho a ter uma profissão, você tem que ensinar ele a ser livre, empreendedor e governante, desde pequeno. Isso vai evitar ele ter um monte de trauma, um monte de bloqueio, e seu filho vai ficar veaco. Depois eu te dou autorização, vocês estão assistindo. Se você conseguir ter acesso ao meu filho mais velho, ao 02 no máximo, os outros ainda estão em formação, muito pequenos, ainda para tomar esse confronto seu que é adulto. Mas o de 7 anos e o de 9 está autorizado. Você dá um tranco neles. Chega nele e fala: você é burro, você é feio. Você vai ouvir da boca deles o que eles vão responder. Eles vão olhar assim para você. Você está querendo arrumar problema com Deus?
eu sou imagem e semelhança dele. Se você está falando que eu sou feio, você está falando é com Deus, então resolve você e ele. Isso não é problema meu. E isso é testado, direto eu testo. O que é isso? Autoimagem preservada. Você tinha que ensinar dentro de casa. Seus filhos aprendem com você um negócio chamado escassez. Isso vai livrar eles da prosperidade. Serão pobres, mesmo tendo empregos, porque você ensinou um negócio chamado estabilidade. Um negócio que eu nunca vi na minha vida. Estabilidade não existe e tinha que aprender em casa. Pablo, faz o seguinte, pega meu dinheiro aqui, treina meu filho. Não funciona. Se você não treinar, quem vai ser o verdadeiro treinador dele são os amigos da escola. É por isso que eu sou rígido na linha de raciocínio da escola. Se alguém da escola minha falar, nós não queremos, pode esvaziar a escola para ficar à vontade. Sabe por quê? Porque eu quero atrair pessoas com a mesma frequência. Se não for, você não adianta investir na melhor escola do mundo. Você vai se perder. Meus filhos já estudaram numa escola de 150 anos que tem aqui em Alphaville. Eu fiquei muito animado. Eu falei, essa escola vai revolucionar eles. Um dia eu cheguei para ver um trabalho, e isso me deixou abalado. Eu andando, aí alguém falou, Marçal para cá, Marçal para lá, e alguém vira e fala, você é pai do Lorenzo? Eu falei, sou. A pessoa olhou assim para mim. O seu filho é a pessoa que mais entende de Bíblia nessa escola. Ao invés de ser como você e ficar orgulhoso com isso, eu falei, preciso tirá-lo daqui urgente. Por quê? Porque essa escola fala que é cristã. E se meu filho, que é treinado por mim, todo dia, não tem uma única história da Bíblia que ele não saiba, sabe tudo. E desafia na hora de dormir. Ele fala, não moço, lê Dom Quixote, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Não, vou ler a Bíblia. Se você achou uma história que eu não sei, o senhor pode ler. Aí eu vou e esforço, ele sabe as histórias. Só que ali eu falei, peraí, a escola é cristã? Por que ele é a pessoa que mais sabe? Aí fui fazer as perguntas. As professoras não sabem nada disso, porque a escola é cristã e não faz nada. Toma tranco de menino na época de 6 anos de idade. Menino de 6 anos é a pessoa que mais sabe de Bíblia. E você conversa de Bíblia na frente dele e fala, está errado, essa história não é desse jeito. Por quê? Foi a escola que treinou ele, não foi eu. Foi a Carol, a mãe dele. Nós treinamos eles. Só que nesse dia eu falei, Carol, pode tirar esse menino dessa escola. Já que é para ir para uma escola que é cristã e seu filho fica dando aula, pode sair de lá, esse negócio está errado. Levei para uma escolona aqui, top. Mensalidade 3 vezes mais cara, top. Meus filhos voltaram depois de 2 semanas iguais a robôs. Eu até brinquei, eu fiquei falando, chamando eles pelo nome da escola, esse cara puto. Eu falei, não, vocês viraram essa escola. E aí, o que a escola ensina? Aí na hora que ele falou assim, nós vamos ter um futuro, e o futuro é ser a profissão tal. É a melhor escola daqui. Aí eu falei, vou tirar. E aí foi me dando uma crise, porque eu pensei, se a escola que fala que é cristão não serve, a outra que é uma máquina de fazer criança, que vai fazer criança virar robô, não me serve, o que eu tenho que fazer? Aí fui numa outra escola, eu não vou falar nome de escola aqui. Porque vai que depois eles ficam com raiva de mim, aí chega uma hora eu quero comprar a escola e eles vão querer vender mais caro a escola para mim. Eu entrei na escola, quando eu ando no corredor eu falei, não, meus filhos não vão fazer isso. Sabe o que eu fiz? Eu vou abrir a minha. A Carol ficou encantada por um período, vamos fazer homeschool. Eu quero apoiar esse projeto, tá? Foi aprovado na Câmara, acho que tem que ser aprovado no Senado ainda. Alguém está por dentro? Vai ter um lobby desses caras que estão no governo para isso não acontecer, porque isso tira do governo o poder de manipular a mente dos outros. A experiência que eu tive com o homeschool foi bem pouca. Eu não quero ter mais, eu pessoalmente, mas eu quero incentivar famílias a treinarem seus próprios filhos. Então eu vou criar uma plataforma disso, isso é uma promessa, isso aí está já desenhado. Para pais que querem treinar seus filhos em casa. Inclusive as nossas escolas vão dar acesso gratuito para crianças de favela. Não vão cobrar nada, só que isso é EAD. Vai ter escola de filho de bilionário, vai ter escola que vai chegar um momento que os filhos só vão entrar nessa escola quem tem aptidão política. Você vai ver o que eu vou construir. Eu estou dedicado nisso. Por quê? Porque eu fui destruído e de alguma forma no meu percurso eu fui reconstruído. Mas a maioria das pessoas não conseguem ser reconstruídas no percurso. Talvez você não saiba, seu filho na adolescência, ele naturalmente repudia a sua figura. E aí ele precisa de um mentor. Quem é o mentor dele? Um professor que tem 38 anos,
usa a camisa do Che Guevara, é pai de pet, mora com a mãe. Pablo, você tem alguma coisa contra isso? 100%. Por que 100%? Porque um cara que mora com a mãe com 40 anos de idade, ele não sabe o que é uma família até hoje. Ele é um perturbador do sossego alheio da mãe dele. Isso é uma contravenção penal. Segundo, um homem que não casa, ele ainda não é um homem. Aí você fala, Pablo, você é muito radical. Seja bem-vindo. Essa conversa era normal 100 anos atrás. Agora eu sou julgado de ser duro por causa disso. Um homem que não tem um filho, não tem um investimento, o cara não tem uma mulher para pôr pressão na vida dele. Para quem não sabe, Deus criou a mulher porque ele ficou incomodado com a felicidade do Adão. O Adão estava lá sem nada para fazer e Deus olhava e falava, mano, você está me incomodando, eu tenho que arrumar um negócio aqui para te arrebentar. Eu sou teólogo também, estudei esse negócio e um dia eu descobri, tem alguns problemas na transliteração da Bíblia que não tem a raiz da palavra. E a transliteração enfia qualquer expressão no meio. Você ouviu uma expressão que a mulher ela é auxiliadora, sim ou não? A expressão no hebraico não é essa. A expressão é opositora. Por isso que eu estou te falando, não é uma piada. Deus não gostava de ver Adão daquele jeito. Ele falou, farei para ti uma opositora. Mas aí tem a segunda palavra, idônea. Opositora, idônea, não inidônea. Idônea significa, eu vou me opor para todo mundo crescer aqui em casa. E você pode falar, Pablo, eu não quero casar, tudo bem, mas você nunca vai saber a frequência de governo de ser um homem casado. Você nunca vai saber o que é ter filho. Um dia um cara me esculachou numa palestra minha aqui na Avenida Paulista, há uns 4 anos atrás. Você fica misturando tudo, você acha que alguém aqui vai cair nessa conversa sua? Eu falei, quantos anos você tem? 50. Quantos filhos você tem? Nenhum. Você é investidor? Não. Já escreveu um livro? Não. Você já abriu empresa? Não. Aí eu falei, só falta você falar que você mora com sua mãe. Ele é. Eu falei, sério? Vamos lá. Você tem 50 anos, nunca casou, não tem filho, nunca investiu, nunca escreveu um livro, nunca abriu empresa. Ou você está querendo tirar onda com a minha cara? Que sou um grande investidor. Na época eu não tinha esse tanto de livro, acho que eu tinha uns 12, mas hoje eu já publiquei 32 livros. Já escrevi um livro, já plantei centenas de árvores. Você plantou árvore? Não. O que você fez? Você quer me repudiar sendo que você não tem nem status de cidadão, meu filho? 50 anos de idade perturbando a vida de sua mãe. Ele ficou muito arrasado. Ele encostou a cabeça, ele deitou mesmo, assim, a cabeça nas pernas, ficou calado. Eu fiquei com muita compaixão dele, terminou a palestra, fui trocar ideia. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um bloqueio de paternidade. Qual que é o diferencial dessa escola aí? Ou das escolas, que você vê a minha assinatura em cima? Nós não vamos bloquear seus filhos. E os treinadores, que são os professores, vão estimular seus filhos a terem blindagens, para não serem travados no percurso. Porque a coisa mais besta do mundo são os bloqueios emocionais. E você dá muita importância para ele saber muito sobre Bhaskara. Nem você sabe para que serve isso. Você dá muita importância para ele ser competitivo para fazer um vestibular que ele nem quer, mas você quer e nem sabe por quê. O que você tem que fazer como pai é descobrir a identidade do seu filho, o propósito dele e investir nele. Eu fiz um compromisso com os meus 4 filhos, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e a Isabela. Eu falei para eles, um dia sentado no almoço, a gente almoça todo dia juntos. Eu falei para eles, cada família tem uma figura chamada José do Egito. O José do Egito é alguém que pega a energia da família, vira o backup de riqueza, vira o mais próspero, e tudo que acontecer com a família, esse é o stay da família. Vocês já perceberam que é assim nas famílias ou não? Sempre um prospera demais e os outros ficam à margem. Aí um já começou, quem é o José? Quem é o José? E se não for José? E se for Isabela? Vai ter a Maria? Como que é? Esse cara é louco. Aí eu falei, aí eu fiz isso no almoço. A gente tem liturgia para sentar na mesa, para você ter. Eu que criei, eu e a Carol. Eu sento na posição de patriarca, a Carol senta sempre à destra, à direita, o mais velho sempre à esquerda, os mais novos à direita da mãe, e quando eles vão crescendo, eles vão passar na esquerda do mais velho. Pablo, é muito complicado, faz de qualquer jeito lá na sua casa. Essa é a minha casa, eu criei esse negócio lá em casa. Sabe o que acontece?
Eles ficam esperando o patriarca sentar. E aí toda semana eu falo, quem quer sentar do meu lado? A mesa é um pouco larga, toda semana senta um do meu lado. Hoje foi um dia interessante. Eu me atrasei para o almoço, cheguei na ponta, tinha 2 lá. Eu sentei eu sentei na cadeira do mais novo. E eles, nós somos patriarcas. Eu falei, é mesmo. Pablo, o que você está fazendo? Mostrando a liturgia do que é uma família, do que é a mesa, uma experiência de mesa. E você sabe por que eu faço isso? Porque um dia eu li um livro da David Titus, falando dessa experiência. Ela foi pesquisar. O maior índice de delinquência que existe é porque nas famílias, nunca essas famílias de delinquentes tinham experiência da mesa. Sentar para comer uma refeição. Isso foi tão impactante para mim, que depois de ler isso, eu falei, eu não terei filhos delinquentes. Eu não sei o que eles vão virar, mas delinquentes não por mim. Eu tinha almoço na empresa, trabalhava na empresa do meu sogro, depois que eu saí da Brasil Telecom, quase 8 anos, eu fiquei mais 3 anos e meio na indústria do meu sogro. Lá tinha cozinheira, eu não precisava me deslocar, nem gastar tempo, nem dinheiro, nem contratar funcionário. Eu virei para a Carol e falei, vamos embora para casa, na hora do almoço. Era uns 7, 8 quilômetros da empresa, eu tive que contratar funcionário, comprar comida a mais para isso, né? A vida de quem está batalhando no começo é um pouquinho difícil. Mas eu falei, isso aí vai valer a pena lá na frente. Meu sogro ficou indignado, ele falou, mas já tem a comida aqui, cara, você não precisa pegar um carro, você não precisa contratar alguém. E eu falei, não é meu sogro que vai criar meus filhos. Aí na hora ninguém gostou, eu falei, nós vamos para casa todo dia e nós vamos almoçar junto lá, não quero almoçar dentro da empresa, não quero ensinar isso. Resumindo, esse é meu lifestyle com a minha família, a gente almoça em casa todo dia. Pode acontecer o caos. Sábado eu vou estar em Goiânia, estava pensando em encontrar os pais, eu vou falar com o Everton, da escola Kindle. Eu vou ver se consigo encaixar, consigo o que eu quiser, eu vou encaixar para a gente fazer uma reunião com os pais aí. E aí um amigo me chamou, vamos jantar aqui em casa. Como eu vou no meu próprio jato, eu falo para eles, cara, eu não estou afim, sabe por quê? Porque eu comprei um jato para voltar para casa todo dia, no mesmo dia. Se eu chegar em casa e meus filhos, e eu não colocar eles para dormir, eu não brincar, eu não tiver com eles, eu chego, vou no quarto e dou um nó no edredom. Eu sempre passo lá. E aí quando o Benjamin é o que mais gosta do nó, o 02, quando ele acorda, ele passa a mão e ele fala, meu pai veio aqui. Só que eu não comprei jato para aparecer para os outros, foi para voltar para casa sempre. Eu vou num evento, vou fazer um negócio, volto para casa. Então eu dispenso um monte de eventos, para quê? Para estar em casa sempre. Lá é o melhor lugar do mundo. E talvez o seu não é o melhor lugar, deve ser por isso que você vive trabalhando. Posso te contar uma coisa? Você vai trabalhar a sua vida inteira. Quando você tiver 1 milhão líquido na conta, você vai continuar trabalhando mais. Quando você tiver 10 milhões, aí que você vai trabalhar mais, porque dá trabalho manter 10 milhões. E quando você tiver 100, eu estou te falando porque eu vivo isso. Quando você tiver 1 bilhão, aí que você vai trabalhar, porque dá muito trabalho. Resumindo, você estava esperando ficar rico para parar de trabalhar, não foi? Não funciona. Eu tive um mentor e vi isso aqui pessoalmente. É o cara mais poderoso de inteligência emocional da Terra, chama Daniel Goleman, de Harvard. O dia que eu vi pessoalmente, ele me ensinou isso aqui, aí a casa caiu para mim. Eu falei, eu não vou fazer errado. Daniel Goleman não é de igreja, Daniel Goleman não é esses caras, ele só sabe fazer conta e entende de cérebro. O que aconteceu? Como ele ficou o cara mais famoso do mundo em inteligência emocional, os 365 dias do ano, Daniel Goleman ficava mais de 270 fora de casa. Sobrava poucas oportunidades para ficar com os filhos. E esse cara foi meu mentor. Eu tive com ele pessoalmente e vi isso aqui, ó. Vocês vão pirar nisso aqui. Daniel Goleman, com o passar dos anos, os primeiros anos, aqui ó, ano 0, esse aqui é o plano cartesiano, aqui é quantidade aqui é volume de tempo, e aqui é a idade, né? Esse eixo aqui então, filho está zerado, filho com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 30 anos. O que aconteceu? O Goleman, ele teve muito pouco tempo com os filhos na época do nascimento. Ele estava estourado na vida, muito tempo, o mundo inteiro querendo saber dele. Ele estava aqui, ó. Cada dia que estava passando na vida dele, ele estava gastando mais tempo com o profissional, já sendo o cara mais poderoso da Terra em inteligência emocional. Alguém conhece Daniel Goleman aqui?
Um dos livros que mudaram a minha rota de vida foi Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E assim, não ponha seus filhos na nossa escola, que nós vamos ensinar isso para eles. Inteligência emocional vai diminuir o índice de homicídio no país. Inteligência emocional vai diminuir o número de 87% das empresas que quebram até 3 anos. Porque empresas não quebram. Gente não foi feita para matar o outro. Mas quando não consegue resolver seus problemas emocionais, aí quer matar o outro. Quer fazer besteira. Tem gente tão boa, aí entra num acidente de trânsito, não tem inteligência emocional e fala, eu vou te matar, e atropela o outro e mata. E é gente boa. Gente boa. Mas aí a sociedade fala, matou, agora acabou, você não presta mais não. Era só ter inteligência emocional. Escute isso aqui. Os filhos do Goleman foram aumentando a idade. E o Goleman foi aumentando a agenda. Um dia ele falou, eu vou perder meus filhos. O que ele fez? Lá para os 12, um com 12, o outro mais velho, ele falou, filhos, é o seguinte, eu vou cancelar muitas agendas do outro ano, que ele era badaladíssimo, e eu vou tirar mais tempo com vocês. Nossa, eu arrepiei desse dia, porque minha chave como pai mudou nesse dia. Eu estava pessoalmente com ele ensinando isso. Ele falou, esse gráfico está errado. Esse gráfico está errado. Eu tinha que ter feito ao contrário. Eu tinha que ter gastado mais tempo com eles e tinha que diminuir no tempo com eles com o passar do tempo. Aonde que você tinha que estar? Eu até desenhei errado aqui, está errado isso aqui. Essa linha de baixo é a idade dos filhos. Deixa eu apagar aqui. Essa linha de baixo aqui, ó, é assim, ó, vou pôr ele aqui de vermelho. O tempo do Goleman com os filhos era para ser assim, ó. Ele tinha 0 tempo com os filhos. Aí ele começou a querer ter tempo com os filhos aos 15. Eu fiz errado o gráfico. Isso aqui é a idade deles, a crescente deles. Esse aqui é o tempo que ele passou com os filhos. Zerado. Como é que tem que ser esse gráfico? Ele assustou só aos 15 anos de idade dos filhos. Ele falou, eu vou cancelar e eu vou ficar mais tempo com vocês. A cara que os filhos deles, os 2 meninos fizeram. Eles falaram assim, a gente não quer. Aí o Goleman, vocês estão doidos? Eu trabalhei a vida inteira para ficar com vocês. Pois é, mas a gente não está afim mais de ficar com você. O senhor é muito preguento. Como? Eu não fiquei com vocês. Pois é, mas na hora que ele resolveu, era a hora que as crianças estavam dando tchau. Esse gráfico aqui, ó, todos vocês estão executando isso aqui, ó, com a perspectiva de um dia parar de trabalhar para curtir os filhos. Vou te explicar. Seus filhos estão aprendendo com você um método eficaz de não gostar de casa, nem de família, nem de reinado, nem de governo, nem de patrimônio, nem de nada. O que eles estão sendo doutrinados? Olha o que essa geração está oferecendo para os seus filhos. Não tenha carro, use Uber. Não compre casa, alugue. Ah, mas não está certo? Tá bom. Acha alguma história que seja fictícia, de reinado da Disney, da Warner, da Universal, de qualquer coisa. Acha uma história de um reinado que um rei ou uma rainha alugou um castelo. Você sabe o que é isso? Quem não tem patrimônio é fraco. Se tiver uma doença grave na sua família, é o patrimônio que faz você pegar seu filho, pôr dentro do avião e levar ele no melhor médico que está disponível no país. Só que é mais fácil você controlar gente que não tem lastro. É mais fácil você controlar gente que não tem governança. É mais fácil. O jogo que você está fazendo está certinho para esses dias. Seus filhos não estão sendo treinados. Uma gangue digital que pegar eles, seus filhos vão pular de uma sacada e você nem vai ver o que foi. Ainda bem que a televisão, ela tem um pacto. Uma coisa boa que a televisão faz, que é muito boa, é não divulgar suicídio. Vocês sabem disso? Se divulgar, tem um estudo que mostra que dobraria o número. Quando você ouvir uma notícia, morreu e não sabe o caso, não sabe o motivo, foi suicídio. A maioria dos casos. 1% não sabe mesmo, mas 99% é suicídio. Mas por que eles não comentam? Eles perceberam que dar notícia de suicídio aumenta o suicídio vertiginosamente. O que eu aprendi nesse dia com esse cara? Você precisa pegar seu filho com 1 ano e dar tudo que você tem aqui. No 2º ano dele, você vai diminuir. No 2º ano dele, você vai diminuir o tempo. No 3º ano, você começa muito, dá muita energia no começo.
e vai trocando energia. Quando chegar bem aqui nesse X, você concluiu o seu papel. Tem gente olhando para mim e pensando, mano, eu fiz tudo errado, eu já passei desse ponto. Pois é. Gere consciência, peça perdão e peça para ele não fazer isso. Pelo menos lava a sua mão, mas fala para ele que você estava errado e que você fez errado. Se você fizer isso aqui, essa é a fase, até os 7 anos, mais poderosa para a construção cognitiva e afetiva do cérebro humano. E aí você quer colocar na mão da babá. Babá cheio de derrota, vem de família destruída, não cuida dos filhos e acha que cuida do seu. Você acha que cuida? Fala a verdade, você acha que ela cuida? A única coisa que a babá faz é não deixar seu filho morrer até o final do dia. E umas ainda deixam. É verdade ou não? A única coisa que a babá, você tem que esperar de uma babá, carinhosamente, é que ela não deixe seu filho morrer até você voltar para casa. Mas se ela fizesse só isso, podia pagar 100 mil para ela que estava válido. O problema é que ela não faz só isso. O 03, um dia acorda lá em casa. Eu tenho medo de abelha. Eu falei, quem colocou esse medo em você? Não, ninguém, eu que tenho medo. Aí eu, Lourenço, você tem medo de abelha? Não. Você tem, fulano? Não. Aí fui andando lá em casa. Lá em casa, infelizmente, por causa da prosperidade, tem 11 funcionários. Infelizmente, tá? Para vocês não ficarem escandalizados. E aí eu comecei. Quem tem medo de abelha aqui? Quem tem medo de abelha? Descobri. A babá X tem medo de abelha. E aí ela com medo da abelha, abelha. O pequeno, abelha. Eu falei, mano, aqui ninguém tem medo de abelha. A abelha é do bem. O que não dá é 1000 abelhas te picar, se você morre. Expliquei e tal. Aí um dia, tô lá em casa, o Lourenço chega, toda cobra é do mal. Falei, mentira, quem ensinou isso? A professora. Pelo amor de Deus. Lourenço, a maior parte das cobras não são venenosas. Você vai identificar pela escama dela e pelo olho. Está vendo o formato de losango? Ele Pois é, se tiver é peçonhenta, se não tiver não é. Sabia que mais de 90% das cobras no mundo inteiro não tem veneno? Vocês sabiam disso? A professora que não queria saber nada, lá da escola de Goiânia, aí contei para ele, morreu a conversa. Nós estamos na fazenda um dia, tinha uma cobra, Lourenço pisou em cima da cobra. E ficou assim para mim, ó. Aí eu falei, o que você está fazendo, mano? Sai daí, é a cobra. Essa que tem veneno, não. Aí eu falei, deixa eu explicar. Até você descobrir, não faça amizade com serpentes. Sai daí. Aí ele soltou ela assim, pisou em cima. Chegou, pisou em cima da cobra. Ele, não, essa não tem veneno. Eu falei, peraí, deixa eu explicar melhor. Nós, nessa família, não temos amizade com cobra. Não adianta você ensinar também um grande conceito e não ensinar ele a proteger a própria vida. A professora, ela estava correta nos seus medos. Vamos logo, toda cobra é o diabo. Sabe o que acontece? Seu filho não vai gostar muito de biologia, porque vai culpar os animais, e não são os animais. Tem um problema que tem no reino animal, que também tem no reino humano, que é o pecado. Talvez você não acredite nisso, é problema seu também. E um grande problema para o seu filho. A minha escola, nenhuma escola minha aceita religião, tá? Nós não somos religiosos. Mas eu tenho que deixar claro, eu sou cristão. Qual a diferença de religião para cristianismo? Cristianismo não precisa de prédio, não precisa de religião e é estilo de vida. Então, nenhuma coisa não vai pegar, não aceito ninguém ensinar religião dentro da escola. Se é católico é problema seu, se é evangélico é problema seu, você pode ser o que você quiser e nem é da minha conta. Mas você tem que saber que o dono da escola onde seu filho está é cristão. E é isso que nós pregamos. Vou te dar uma dica que às vezes você não acredita no que eu estou falando. Meu líder, que é Jesus, ele é judeu. E continua sendo judeu. Se cristianismo fosse uma religião, qual a religião que a gente tinha que seguir? O judaísmo. Só que cristianismo não é religião, meu Deus do céu. Alguém chegou, eu quero ir estudar na sua escola com meu filho aí, porque você é religioso. Eu falei, então você não põe, porque eu não sou. No contexto católico, religiosidade é alguém que larga a própria vida para viver pela igreja. Isso é muito bom no catolicismo. No protestantismo, religiosidade é algo negativo. Em todos os casos, a sua religião é problema seu. Minha escola não é religiosa. Agora, nós acreditamos em Deus. Melhor, não fale assim para o seu filho, mas eu sei que seu pai pode ouvir. Eu não acredito em Deus. Ele é um fato. Quem acredita em Deus é muito chulezento. Quem precisa de acreditar numa coisa que é fato, num ser todo poderoso, que é fato e que você pode ter experiência, é muito chulezento. Ainda tem aqueles que não acreditam em nada. Nossa.
Deixa eu te ensinar uma coisa da neurociência. Acredite em alguma coisa, pelo menos. Isso vai te dar esperança. É muito bonito você falar, não, não vou ensinar Deus para o meu filho, não. Fique em paz, alguém vai ensinar outro Deus para ele. Mas eu te entendo, conhecer Jesus filosoficamente ou religiosamente é uma das piores experiências do mundo. Aqui dentro, na hora que vocês forem sair, eu desafio vocês saírem, vai ali, ó, olha na porta da minha empresa. Vocês já viram as 3 bandeiras que tem na porta da empresa? Bandeira do Brasil, numa altura maior. A segunda, de Israel. Terceira, de São Paulo. E atrás tem uma bandeira de cada estado do Brasil. Você sabe o que a gente tem que fazer? Nós precisamos modelar o que cada nação tem de bom. Eu tenho que confessar que eu sou fã do judaísmo, sou fã de Israel, fã. Por quê? Porque é a maior cultura e a mais poderosa que já existiu sobre a terra. E por ser a mais poderosa da terra, é a cultura mais perseguida. Inclusive hoje, você pode assistir, eles estão com o sistema mais poderoso antiaéreo, combatendo um monte de míssil que está entrando lá agora, nesse exato momento. É a nação mais odiada da terra. Alguém pergunta por quê? Alguém aqui pergunta. Porque tem cultura própria. Todo mundo que tem cultura própria é odiado. Quem tem cultura própria não é manipulado. Quem tem cultura própria é próspero. Criou o próprio jogo. Qual que é o meu grande lance com Israel? Eu não sou só fã, eu modelei os caras, porque quando você pegar o patrimônio mundial, 55% do patrimônio terrestre é de quem? Judeu. Vocês sabiam disso ou não? Judeu. Só que eu sei que é religioso, eu não gosto. Pelo amor de Deus, para de ser doido, aprenda com todo mundo aquilo que dá certo. O mestre da maioria de vocês é judeu, e você não estuda o que ele é. Deixa eu te falar, Jesus não recusou, nem saiu do judaísmo. Ele é judeu, historicamente, religiosamente e politicamente. Não era, ele ainda é. Isso é libertador. Por que eu dei esse rolê todinho para te explicar? Minha escola não é religiosa, senão eu ia ser judeu. Então nós não somos religiosos, mas nós temos um lifestyle. Qual que é o lifestyle cristão? Lifestyle cristão é liberdade. Nós aceitamos todo mundo do jeito que a pessoa é. Mas tem um problema na liberdade, nós não somos obrigados a aceitar o que você pensa. Então tem uma criança, ela vai chegar e vai falar, eu sou uma girafa. Aí eu vou olhar para a girafa continua sendo girafa, certo? Eu não aceito que você é girafa, mas é problema seu, está tudo bem. Um verdadeiro cristão não vai destruir a pessoa porque ela inventou a conversa. Mas não dá para a gente se curvar para aquilo que não é lógico. Seus filhos serão pessoas que não terão coragem de debater nenhum tipo de assunto que é legítimo, se você não tomar esse cuidado.